Olá, eu sou o professor Benê, sou professor de Biologia e diretor pedagógico do Colégio Rodin. Aqui no Colégio Rodin, desde o início, nós sempre tivemos a ideia de fazer com que todo o nosso planejamento direcionasse para gerarmos e proporcionarmos experiências e vivências diferentes para os alunos, de forma que ele pudesse entender que essas vivências gerariam diferenciais na sua formação. No início, fizemos a adaptação do currículo e fizemos uma montagem de uma carga horária e de uma forma diferente de avaliar e entender o aluno. Com o tempo, mudanças aconteceram na legislação educacional do país. E quando surgiu o novo ensino médio, nós vimos uma oportunidade de adequar o nosso desejo, o nosso olhar diferenciado, uma proposta que a legislação trazia para as escolas. Foi aí que nasceu os itinerários eletivos. Os itinerários eletivos, no nosso entendimento, trazem uma oportunidade para os alunos de experimentarem situações diferentes e experiências diferentes daquelas vivenciadas no currículo normal. Hoje, nós temos no colégio a geopolítica e simulações das reuniões e das simulações da ONU, que é algo extremamente interessante, cujas universidades, que são ícones de promover inovação e trazer experiência para os alunos, têm trazido na graduação, o que nos faz pensar que trazer na educação básica faz a diferença para o aluno. Faz a diferença no sentido de gerar repertório para que ele possa ter um processo de escolha que seja tranquilo e que seja coerente com aquilo que ele entende e quer para o seu projeto de vida. Então, finanças pessoais e mercado de capitais e investimento é outro itinerário que nós percebemos que há grande interesse por parte dos alunos. Por dois motivos. É um tema que motiva e gera curiosidade e é um itinerário que é da nossa parceria com a Facamp. Então nós conseguimos trazer profissionais de mercado que juntos com nossos professores farão uma inserção e uma situação que gere essa experiência diferenciada para os alunos. De IA, de inteligência artificial, no sentido de fazer com que o aluno entenda que a IA é uma inteligência de dados e que já existia há muito tempo. E que esse tempo em que, embora ela existisse, ele não tinha consciência da existência, ele estava no dia a dia, seja ele individual ou com a família, sendo testado e os dados que ele fornecia eram utilizados para oferecer opções numa farmácia, no supermercado ou mesmo no acesso a determinados sites. Neste curso de eletivo de inteligência artificial, a ideia é fazer com que o aluno entenda, primeiro, não só a questão dos algoritmos, mas entender em que áreas elas são utilizadas, como elas são utilizadas e como nós somos influenciados pelos dados que elas trazem para as empresas ou dados que elas podem trazer para nós e tornar o nosso dia a dia mais rápido, mais fácil, um pouco mais sintético, mas com dados que nos permitam tomar decisões com mais coerência e inteligência. É a introdução ao estudo do direito. Nós entendemos que ter noções mínimas sobre o direito é necessário e faz parte da nossa ação de cidadão. Mesmo que você não queira seguir a área jurídica, mesmo que você não pense em fazer direito, mas é interessante que você entenda o mínimo necessário para entender que tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, quanto mais eu me informo, quanto mais eu conheço, mais e melhor eu me relaciono e menos desgaste e conflito eu tenho no dia a dia. Então, a introdução ao estudo do direito, também em parceria com a Facamp, é outro itinerário que nós entendemos fazer a diferença na vida do aluno. Uma forma diferente daquelas das aulas de redação, mas que faz com que o aluno consiga associar a curiosidade e o tipo de habilidade que ele tem com aquilo que a mídia ou o tipo de ferramenta, ou o tipo de instrumento exige na construção e na elaboração de textos, que tem que ser motivadores, que sejam que ser provocantes ou que tenham que ser convincentes para o público que vai lê-lo. Então, nós entendemos que é algo diferenciado na formação dos alunos. Nesse contexto todo dos itinerários eletivos que nós oferecemos, 2 deles foram buscas individuais por alunos que fizeram que nós pudéssemos adequar o nosso currículo,
que é desenho artístico e teatro, ou seja, aquilo que nós tínhamos como atividade extras oferecida para os alunos do ensino fundamental, também despertar o interesse dos alunos do médio e aí, a partir desse interesse, nós conseguimos organizar e começamos a oferecer como itinerário eletivo. Lógica, programação e eletrônica foi outro assunto, foi outro tema que nos fez caminhar para criar um itinerário eletivo. No entendimento deles, é prático, é eficiente e faz com que eles possam colocar a mão na massa e aplicar conceitos da física e conceitos da matemática no sentido de construir circuitos elétricos, construir algo que vá ao encontro daquilo que eles têm naquele momento como parte do seu projeto de vida. Na segunda série, no segundo semestre, quando eles começam a discutir e começam a se orientar, pensando no ano seguinte, quando eles falam o terceirão, a gente percebe que esse conjunto de experiências que eles vivenciaram, sejam direto ou indiretamente, porque os colegas que vivenciaram trazem as informações do que foi vivido, fica mais fácil e mais realista o processo de escolha profissional.